Bem-vindo ao episódio número 3 dessa série Cyberpais, como proteger os seus filhos dos males da internet. Só recapitulando, essa série começou com uma live entre eu e a doutora Paula Meri, delegada da Polícia Federal, onde nós falamos sobre muitas coisas relacionadas aos crimes, aos perfis, o que não existe um perfil de abusador, não existe um perfil de aliciador. Esses males da internet, por ser um ambiente muito grande e os nossos filhos terem acesso a tudo, seguida de um vídeo falando de 11 aplicativos recheados de predadores que expõem as nossas crianças, expõem os nossos filhos a coisas que talvez a gente não gostaria de expor. E agora a gente vai dar um passo diferente. O que você pode fazer, além de tudo que a gente já falou relacionado a afeto, a atenção, a vigia, a ficar perto do filho, o que você pode fazer? E a primeira coisa, que pode até parecer um pouco básica, é que todos os nossos dispositivos, eles estão conectados na internet, seja no roteador de casa ou seja na rede celular. Mas como que a gente pode filtrar esses conteúdos? Então eu vou dar para vocês algumas opções. Veja, não é uma questão de espionar, inclusive eu vou falar de um aplicativo que pode inclusive revisar conteúdo enviado, recebido e coisas do tipo. Mas é importante que vocês entendam que existem níveis de coisas que a gente pode fazer. Outro dia mesmo, aqui nos Estados Unidos, uma pessoa me perguntou como é que ela fazia para bloquear conteúdo. E eu expliquei como ela fazia. Ela falou, não dá mais, o meu filho já descobriu como burlar isso. E aí o que eu falei para ela? Você tem que ir no nível do roteador, você tem que ir no nível acima, porque todos os dispositivos estão conectados no roteador, então você vai lá no roteador e filtra conteúdo. Mas o roteador dela, por exemplo, não tinha uma função de proteção, ou é até um pouco complexo você bloquear IP e coisas desse tipo. Pois bem, existem algumas opções no mercado que você pode fazer uma compra de um software, por exemplo, chamado Circle, da Disney. Esse software é um software muito simples de você fazer uma gestão. Eu vou colocar aqui a figura dele para que vocês vejam. E você pode comprar um appliance, um aparelhinho que você vai colocar junto da sua rede, junto da sua internet, ou o aplicativo. E dali você pode registrar esses aplicativos dentro de cada um desses telefones e fazer a gestão do conteúdo. A interface é muito fácil, porque lá ele já vem pré-definido, então você consegue, por exemplo, eliminar conteúdo para maiores de 18 anos, conteúdo de maturidade, como por exemplo bebidas, você pode bloquear uma série de coisas, inclusive bloquear alguns jogos que você não quer que eles se conectem pela internet. É uma opção disso. Tem uma outra opção chamada FamiSafe, também é um aplicativo, você pode comprar e colocar e fazer esses filtros de conteúdo. Rodrigo, eu não tenho condições de comprar agora um filtro de conteúdo desse tipo que você está me dizendo. Quais são as minhas opções? Você tem várias opções. Eu vou mostrar aqui do lado, vou colocar na telinha. Você tem a opção do Family Link da Google. Você ativa isso na sua conta, você instala isso no telefone ou tablet que está rodando Android e lá você define uma série de coisas, como por exemplo, o conteúdo que vai ser utilizado, se vai ter algum limite relacionado a tempo de utilização, tudo isso direto da sua conta. Quando ele tentar instalar um aplicativo, vai vir uma mensagem para você aprovar. Então existe uma função gratuita dentro do Android chamado Family Link. O Family Link está disponível para as versões, se eu não me engano, Android 7 para cima, ou seja, várias versões. A gente está agora acho que no 10 ou 11, então acho que nós estamos no 10, né? Então, na verdade, você tem essa opção de ativar o Google Family Link. Se você e sua família usam Apple, você também tem alguns recursos. E o recurso mais legal da Apple, que eu acho, é o Screen Time. Você consegue ali especificar os aplicativos que você quer que seu filho acesse ou não. Você consegue limitar a quantidade de tempo de cada aplicativo
e coisas do tipo. Você consegue inclusive salvar quais os contatos que a criança ou seu filho pode ter acesso enquanto ele está usando aquele dispositivo, ou seja, contatos eu digo realmente os nomes das pessoas, os telefones e coisas desse tipo. Você pode inclusive fazer esse tipo de bloqueio. De novo, isso é de graça. Então eu dei para vocês algumas opções, o Circle, o FamiSafe, o Family Link do Google e também o Screen Time da Apple. Coisas que estão ali prontas para você. Rodrigo, mas eu quero fazer algo mais minucioso. Estou preocupado, tem alguma coisa acontecendo, como que eu vejo isso? Existe um aplicativo chamado Custódio, que é um aplicativo muito bom. De novo, pessoal, esses aplicativos aqui foram escolhas minhas, eu que trouxe para vocês, aqui não tem nenhum comercial, eu fiz várias pesquisas e eu gostei muito do que eu vi no Custódio. O Custódio você instala um agente, seja no iPhone ou no Android, e você pode ter um controle total daquele dispositivo mesmo quando ele esteja fora da sua rede. Porque aquilo que eu falei para vocês sobre o filtro de conteúdo do Circle, por exemplo, quando a gente compra o appliance e coloca no roteador, ele só vai funcionar dentro do seu ambiente. Quando você joga isso para um ambiente externo, seja rede celular ou você joga para uma casa, né, está indo na casa de um amigo, coisas do tipo, como é que você vai bloquear? É aí que entra aplicativos mais complexos e completos, como por exemplo o Custódio. Lá você tem uma visão de tudo que eles estão fazendo, de que aplicativos eles estão fazendo, e na versão Android até um keylogger. Para quem não sabe, keylogger eu consigo até ver o que está sendo escrito. Porque na verdade os nossos filhos eles são muito espertos, então eles vão fazer comunicação e depois o que eles vão fazer? Eles vão apagar aquela comunicação se eles acharem que o pai ou a mãe vai ficar bravo. E é de novo esse ponto que eu queria voltar. A gente não pode reagir a essa situação de uma maneira totalmente imperativa, de uma maneira agressiva com os nossos filhos. A gente tem que ter esse cuidado de como a gente fala com eles sobre o que nós estamos fazendo para protegê-los. É óbvio que tudo tem uma certa idade, que você é o decisor de quando você vai passar ou liberar conteúdos diferentes para os seus filhos. Essa decisão é sua. E de novo, o meu papel aqui é falar sobre o que pode ser feito, seja pago, que nem o Circle, o FamiSafe, o Custódio, que já é um aplicativo mais completo, ou até as versões gratuitas, como por exemplo o Apple Screen Time e o Google Family Link. São opções de coisas que você pode fazer para bloquear esse conteúdo, ter um pouco mais de controle dessas coisas. Então isso é importante você entender que independentemente da situação, você tem sim a possibilidade de atuar e ajudar o seu filho a evitar alguns tipos de conteúdo que são impróprios para a idade dele. Uma outra coisa que me perguntam muito está relacionada ao YouTube. Rodrigo, mas o YouTube tem um monte de coisa, tem um monte de coisa que é ruim, um monte de coisa que a gente não sabe, como é que apareceu aqui e tal. E aí que vai o ponto. Normalmente nós pais, o que nós vamos fazer? Nós vamos instalar o YouTube, vai pedir para você se autenticar com a sua conta, você vai fazer isso, e aí todos os vídeos que você assiste naquela conta no seu YouTube vão ficar também para o seu filho. Então o que eu recomendo? Eu recomendo que vocês instalem o YouTube Kids. No YouTube Kids o que eu faço? Eu coloco a minha conta ali, eu consigo criar perfis. Então, por exemplo, aqui em casa, cada um dos dois meninos tem o seu perfil no YouTube Kids, e ali eu consigo ter uma visão do que eles estão vendo, eu consigo ter o histórico de todos os vídeos que eles estão vendo, completamente apartados do meu histórico, o que é muito bom, e ao mesmo tempo o YouTube Kids, esse aplicativo, ele já filtra conteúdo que a gente coloca que não é para criança. Então o YouTube já faz algum tempo tem feito uma movimentação para diminuir e catalogar
o que são conteúdos próprios para crianças e conteúdos que não são próprios para crianças. Então, vai aí a minha dica, uma dica importante. Instale o YouTube Kids para os seus filhos e aí você vai ter um controle melhor e o próprio YouTube vai te ajudar a gerenciar esse conteúdo. Por que não ter a ajuda de uma empresa tão grande quanto o Google relacionado que a sua criança está consumindo dentro do YouTube? Logo, para nós irmos terminando nesse nosso capítulo 3 dessa série especial Cyberpais, eu não quero ser chato, mas eu gostaria de apenas relembrar que nada do que a gente está falando aqui deve ser usado de maneira imperativa, de maneira agressiva. O diálogo, o afeto, a atenção com os nossos filhos, essa é a parte mais importante de tudo isso que a gente está falando. Os bandidos, as pessoas más, elas estão aí. E o nosso papel é proteger os nossos filhos. Então, a melhor maneira é estar do lado deles, trazer valores, explicar as coisas, mostrar as coisas que estão acontecendo, como estão acontecendo, e se você precisar tomar uma atitude mais drástica, você pode sim, existem meios hoje que você não precisa ser um expert em tecnologia para poder fazer, que são esses meios que a gente acabou de falar. Então, eu espero que essa série esteja sendo positiva para que vocês possam entender o que vocês podem fazer, como acontece e quais são os nossos próximos passos. Só e somente assim nós conseguiremos cuidar dos nossos filhos, dos nossos bens mais preciosos. Eu espero você no nosso próximo episódio com o Dr. Luiz Durso, onde nós vamos falar sobre cybercrimes, bullying virtual, linchamento virtual, coisas desse tipo, nesse mesmo canal aqui do IGTV. É o nosso próximo episódio, que vai ser uma live. E eu também quero te convidar, caso você não tenha visto o episódio número 1, a live com a delegada Paula Meri, ou o episódio 2, dos 11 aplicativos que devem ser evitados, ainda dá tempo. Eles estão gravados aqui nesse canal e estão disponíveis para você. Ok? Então eu agradeço muito a sua atenção, agradeço tudo que vocês têm feito, o feedback, as curtidas, os compartilhamentos, e eu peço que vocês continuem compartilhando essa informação, porque cada pessoa que a gente instrui, a gente ganha essa batalha contra os cybercriminosos, contra as pessoas más. Ok? Um forte abraço, obrigado e tchau!